Muito bem, queridos. Terceiro e último vídeo dessa semana. Eu gostaria de pedir a você que, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se já é inscrito, divulgue esse trabalho, me ajude. Tá? Trata-se da Bíblia em ordem cronológica. Eu considero essa uma obra importantíssima. Tá? É importantíssima. Quando você começar a ler Bíblia, se você disser assim, eu vou ler a Bíblia inteira, compre uma Bíblia em ordem cronológica e leia. Você nunca mais vai querer outra coisa para ler. É maravilha, porque ela monta todas as coisas dentro de uma cronologia e aí você começa a entendê-la totalmente. Você começa a entender algumas coisas que, lendo a Bíblia normal, comum, você não conseguiria compreender. Bom, mas vamos aqui dar seguimento. Nós estamos falando em o Sermão do Monte, eu acho que é parte 4, se não estiver enganado. E nós paramos onde Jesus está dando aqui para os apóstolos, né, os discípulos, um modelo de oração. E ele começa a ensinar um modelo de oração dizendo que só faz sentido você orar a Deus se, primeiro, você não vai orar para aparecer. Segundo, você não vai ficar repetindo coisas, repetindo, você não vai ficar repetindo, isso não quer dizer nada. E terceiro, primeiro princípio que tem que colocar assim, uma vida de oração é a aliança com o Senhor nosso Deus, onde ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santo seja o teu nome. Né? O nome dele só vai ser santificado em mim quando eu entro em aliança com ele. O nome dele passa a ser meu nome. Atos 4:12 diz, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Né? No caso, o nome é de Jesus. Esse nome foi dado à igreja do Senhor. Quando você entra em aliança com o Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus, você passa a ser igreja do Senhor. Ok? E no versículo 10, então, depois da primeira parte, onde diz que o teu nome seja santificado em minha vida, e aí venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, onde? Em mim. Não é na vida do outro, não. Aqui é pessoal, é você e Deus. Seja feita a tua vontade aqui, em minha vida, assim na terra como no céu, né? Não, em mim e na terra, no planeta Terra, em todos os lugares. Bom, qual é a diferença da vontade de Deus no céu para a vontade de Deus na terra? A vontade de Deus nos céus, tudo que ele determina é feito. Na terra, não. A terra, o Senhor deu aos homens, não? Tá? E aí ele tem a soberana vontade dele, mas ele não impõe. Ele faz aquilo que é melhor para nós, mas ele não nos obriga a ter o melhor. Por exemplo, o sacrifício que o Filho de Jesus fez por mim e por você é suficientemente poderoso para salvar a todos que estão na face do planeta. Porém, nem todos querem. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Todos têm o direito, tem todo o direito, quer ir para o inferno, tudo bem, pode ir. Porque se você tem um pecado, você realmente entra no céu. Carne e sangue não é do reino. E para você entrar no céu, você não pode entrar com um pecado. Você sabe quantos pecados você já cometeu? Então, a única forma de você poder entrar lá é sendo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Ok? Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando eu falo de vontade, eu estou falando do que é mais grande na pessoa humana, algo que aponta muito para aquilo que é soberania, né? A soberania de Deus, a vontade de Deus. Ele não interfere na nossa vontade de forma que a gente seja uma marionete. Ele, de certa forma, nos influencia, nos atrai, mas ele deixa que a sua decisão seja sua mesmo, tá? E aí o que acontece é que seja feita a sua vontade. Geralmente a vontade do Senhor é contrária à nossa. Nós não entendemos nem o hoje, imagine o amanhã, o futuro, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Na terra, nem tudo que é a vontade de Deus é feita, não. As pessoas generalizam e colocam Deus como culpado e responsável por toda espécie de desgraça quando Deus está apontando para o homem o caminho que ele deve seguir. Ele pega um caminho oposto à vontade de Deus, aquilo que Deus declarou. E aí, quando acontece uma desgraça, o homem é o primeiro a dizer, foi Deus que quis. Não, meu querido, não foi Deus que quis. Você estava no caminho oposto ao propósito de Deus. Aconteceu algo ruim com você. Aí você vem dizer que foi Deus que quis? Não, eu não concordo. Algumas coisas ali foi tipo assim, foi você que escolheu. Uma escolha ruim, mas foi sua. Bom, e aí depois vem assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eita, menino, olha aí. Está falando de provisão de Deus e em contrapartida, para nós, está falando sobre a questão de você e eu termos que aprender a descansar no Senhor. Olha, dá-nos hoje o nosso pão, não é o meu pão. Né? Eu tenho que comer, o resto que se lixe. Se vire, me dá meu pão. Não, é o nosso pão de hoje, é coletivo, o nosso pão de hoje, nos dá o nosso pão de hoje. E também, não é o nosso pão desse ano, desse mês, dessa semana. Não, é o de hoje. Você lembra o quê? Você lembra do maná, né? Lá na época do Moisés, lá com o povo no deserto. O maná caía
Mas era só uma porção por dia. Se você pegasse mais de uma, dissesse, não, amanhã eu não quero ir pegar maná, vou pegar duas, apodrecia. E o interessante é que na sexta-feira, eles podiam pegar 2 porções e elas não apodreciam. Por causa de quê? Por causa da palavra do Senhor liberada. Ele tinha dito lá, para o judeu era proibido trabalhar no sábado. Então, na sexta pegava 2 porções. Então, porque Deus tinha liberado essa palavra, não tinha como apodrecer. Estão entendendo? É o poder da palavra que está aí para dizer para você que o cuidado de Deus é todo dia sobre a sua vida. Você não precisa ficar com medo de não ter o que comer, o que vestir, ou o que beber, né? Essa coisa básica aí. Vai dizer que lá na frente para você buscar primeiro o reino e a sua justiça e todas estas coisas, comida, bebida e vestuário. Isso aí é o básico, isso aí nunca vai faltar. Por quê? Porque não falta nem para os pássaros, não falta nem para a vegetação, não falta para a criação do Senhor toda, não falta. Como é que vai faltar para você, que é a coroa da criação? Não esteja ansioso pelo dia de amanhã, também lá na frente vai estar dizendo isso. Cada dia, né, seus cuidados, os seus males, certo? Dá-nos hoje o nosso pão. Hoje, o pão de hoje. Não precisa pedir o pão de depois, não. E você, então, não se demore na presença do Senhor tentando resolver problemas futuros. Isso é bobagem. Fique orando para resolver o problema de hoje. Qual é o problema seu de hoje? Coloque diante do Senhor o problema de hoje. Deixe o de amanhã para amanhã. Você nem sabe se está vivo amanhã. Você vai se ocupar hoje com uma coisa que é para ser resolvida amanhã? Ora, cada dia, tá? Veja bem qual é a sua agenda de hoje para você não ficar sobrecarregado e depois estar culpando os outros aí por sua vida ser uma vida péssima. Tá? Descansa aí, descansa. Cada dia só o peso de hoje, tá bom? E aí, versículo 12 diz, perdoa as nossas dívidas assim como da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Eita, não está falando só de... Aqui é perdão de dívida. Jesus contou lá depois uma parábola, né? Do cara que devia pouquinho, do cara que devia um montão, tá? Aí depois perdoou os dois, só que aquele que, né, sabe, devia um montão e foi perdoado, depois não perdoou o outro, né, o devedor dele. Isso é cruel. Isso Deus não vai ver com bons olhos, não. Ou seja, isso é exercício de misericórdia. Deus teve misericórdia de mim, Ele me perdoou, nem sei quantos pecados eu cometi contra Ele. Então eu tenho que perdoar alguém. E eu não tenho esse direito de achar que perdão é sentimento e ficar com aquela historinha de quando eu senti, eu perdoo. Não é sentimento, ora bolas. Não é sentimento, é mandamento. Tá? Não tem nada a ver com sentimento. Você tem que ir em oração perdoar essa pessoa. Em nome de Jesus, senão vai ficar você e ela presa. Por quê? Porque Deus não vai liberar perdão para você. Você vai ficar retido. Você está retendo o seu perdão para ela, e o perdão que é para vir para você vai ficar retido. Sua vida vai ficar travada. Certo? É uma armadilha aqui. Nos perdoe do mesmo jeito que nós estamos perdoando. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de perdoar. Foi forte o que fizeram comigo. Olha, tem um que lhe dá a condição de perdoar. Se chama Espírito Santo de Deus. Veja o caso do Estevão. Estavam matando ele. Mesmo assim, ele estava liberando perdão para aqueles que estavam executando ele. Estava normal? Não, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, busque estar cheio do Espírito Santo, para que você possa perdoar. Mas perdoe, porque senão vai dar ruim para você. Vamos lá. Versículo 13 diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, Jesus, no Getsemane, ele vai dizer assim, vigiai e orais para que não entreis em tentação. E aí há uma diferença entre entrar em tentação e cair em tentação. Ok? Existem alguns que entram em tentação e saem da tentação sem cair. Há outros que caem em tentação, são levantados e caem de novo, e a vida deles é levantar para cair. Não nos deixes cair em tentação. Está aqui colocando diante do Senhor a necessidade de receber revelação de Deus sobre essas artimanhas artilosas do nosso inimigo, que muitas vezes provê, põe laço, né, o laço passarinheiro lá, para prender a gente em alguma armadilha. Certo? E aí termina, porque teu é o poder, o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E aí ele volta a falar sobre o perdão no versículo 14 de Mateus 6. Porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. Ok? E aí vai seguindo aqui, no versículo 16, sobre o jejum. Vocês, quando jejuar, não jejue para aparecer. E também não fique com aquela coisa de, ai,
Eu tive que declarar que eu estava de jejum. Vala, será que agora vai ser aceitável? Para de ser doido, rapaz. Não é assim, não. Não tem esse problema de você... tem que guardar segredo, senão não é válido. Deixa de ser doido, maluco. Para com isso. Não existe isso, não. Você pode simplesmente dizer, não, eu estou me abstendo, estou comendo não. Ok, pronto. Seja por questão espiritual ou por questão até de... tem gente que quer emagrecer, fica fazendo jejuns aí, né? Então... você não tem que estar explicando. E a ideia aqui é você não ficar fazendo jejum para aparecer. Aquela coisa triste, eu tô morrendo. Para todo mundo ver que você está se acabando. O que é, meu bichinho, hein? Meu bichinho está doente. Não, é que eu estou jejuando. Estou buscando a Deus. Olha como eu sou bom, eu sou santo. Nada a ver. E com relação a essa questão de jejum aí, procura Luciano Subirá, que ele está fazendo uns jejuns aí de 40 dias, 40 noites. Tá? Ele vai explicar para você melhor. A gente devia entender melhor essa questão de jejum. A Velma, minha esposa, ela fez agora, por último, um jejum de 7 dias e 7 noites só na água. Você já fez jejum? Tá? Assim, a gente olha, é impossível isso, quem já viu, né? É porque a gente não aprendeu ainda essa cultura do jejum. Mas o Luciano explica direitinho isso. Procure lá no orvalho.com ou no Sub 12, ele vai explicar para você, tá bom? No versículo 19 diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. É o que mais a gente faz. A gente quer acumular alguma coisa para deixar para os filhos deixar para o neto, bababá. Meu irmão, parece que a gente fica pensando que só a gente que tem o dever de adquirir e juntar para os outros. Parece que a gente não tem capacidade de edificar, de construir, de adquirir. Não, não é assim não. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Por quê? Porque os outros tomam, né? Ferrugem, destrói, traça, como ladrões, roubam, furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus. Como é que eu faço isso, pastor? Bom, investe no reino. Investe no reino. Quer saber de uma coisa? Você vai entender bem se você for procurar ver o testemunho do pastor Abe Uber, da Igreja da Paz. Eles são de uma família muito próspera financeiramente. O pai dele resolveu investir no reino. Hoje ele e os irmãos são pastores da Igreja da Paz, né? E ele é muito bonito, né? Muito bonito o testemunho dele. Pode procurar que você vai ver aí também. Então, como acumular tesouro nos céus? Procura o testemunho do pastor Abe Uber, da Igreja da Paz, você vai entender. Como investir no reino, tá bom? E aí ele diz que a gente deve fazer isso, né? Procurar juntar tesouro nos céus. Por quê? Porque onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Onde estiver o meu tesouro, ali está a minha atenção, o meu investimento, a minha energia foi colocada ali, o meu recurso foi colocado ali. Então, meu coração, a minha atenção vai estar ali. Meus olhos vão estar sobre aquilo, né? E aí, volta a falar dos sentidos, no versículo 22, diz que os olhos são a candeia do corpo. Preste atenção. Os olhos são a candeia do corpo, a lamparina do corpo, tá? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, porquanto se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas serão. Ok? A questão de... a gente diz que o olho não vê, o coração não sente, né? Depende. Se o seu olho for bom, não tem problema não. Se o seu olho for ruim, como é que seu olho é ruim? Coração ruim, terra ruim, né? Tem que ser trabalhada, senão não produz nada. Toda semente que é jogada ali, não produz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui aparece o grande vilão da história, o primeiro Deus que disputa o coração do homem junto com Yahvé. Yahvé é o nome do nosso Deus, tá? Certo? Eu quero concluir o vídeo aqui dizendo sobre esse ânimo dobre. Muita gente se anima para servir ao Senhor, mas quer também ser servido e servir a si mesmo, quer usar os recursos que tem para se servir e se firmar. Bom, Tiago vai dizer que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, ele não receberá nada da parte do Senhor. Na semana que vem tem mais Comente Bíblia para você. Por favor, se não é inscrito, se inscreva. Me ajude a divulgar essa obra em nome de Jesus.